Jesus querido, que essa palavra nesta noite que vai ser ministrada venha chegar ao coração de cada um, alcançar a vida de cada um nesta noite, Pai. Ó Jesus, estamos num país que tem a liberdade de proclamar a Tua palavra. Jesus, abençoa aqueles que não puderam vir por motivo de enfermidade, outros por motivo de trabalho. Ó Deus, nós te pedimos pelo Teu Filho nesta noite que vai fazer a transmissão da Tua palavra. Usa ele, Pai, com a autoridade do Espírito Santo. Jesus querido, Jesus amado, nós consagramos essas ofertas agora para a adoração do Teu santo nome, Jesus Cristo. Amém. Graças a paz, gente, tudo bem? Queridos, muito bom estar aqui com vocês. Muito bom estarmos mais um sábado aqui. E ainda mais num sábado que muitos jovens talvez estejam aí fazendo outras coisas. Onde muitos jovens estão talvez se aprofundando nos seus vícios, na promiscuidade, na imoralidade. Vocês escolheram o melhor lugar do mundo para estar. Queridos, eu queria fazer uma oração, antes de passar para o Rubens. Queria que a gente se colocasse em pé e fizéssemos uma oração. A gente viu que a gente está tendo uma guerra acontecendo nesse momento, mas em meio à guerra é possível a gente ver testemunhos de esperança. Eu vi hoje alguns vídeos de cristãos orando em meio à neve, ajoelhados, pedindo a intervenção divina, cristãos em estações subterrâneas cantando. E aí eu pensei, eu falei, nossa, em meio a toda a destruição, pessoas se voltam para Jesus e estão ali louvando Jesus em meio a tudo que está acontecendo. Então vamos orar para os irmãos da Ucrânia, para que Deus venha intervir, para a Rússia também, porque nós sabemos que temos cristãos lá também, que Deus possa abençoar esse país. Amém? Pedir para a Paty fazer uma oração, Paty, por favor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é o Deus soberano, o Senhor é o Deus de todo o universo e o Senhor é o nosso príncipe da paz. Pai, a Ti que nós clamamos e pedimos que o Senhor intervenha com sua mão poderosa, Pai, neste mundo que está bagunçado com guerras, com aflições. Que o Senhor esteja, Pai, renovando a fé e a esperança dos nossos irmãos na Ucrânia, na Rússia, Deus. Que os nossos irmãos que estão sendo afetados, que estão perdendo casas, que estão perdendo famílias, que estão perdendo, Senhor Jesus, tudo que eles têm, que o Senhor possa ser o conforto, que o bálsamo do Senhor esteja renovando a fé dos nossos irmãos. Pai, nós pedimos, Deus, que o Senhor também esteja intervindo nos corações dos nossos irmãos na Rússia e dos não cristãos também, Pai. Que o Senhor possa trazer discernimento, que o Senhor possa trazer sabedoria, que o Senhor possa trazer a paz do Senhor, que excede todo o entendimento. Que o Senhor, Deus, possa estar trabalhando no coração das pessoas da política, Pai, para que as pessoas possam pensar no seu próprio povo, possam pensar nos demais povos, pensar que no meio da guerra existem muitas pessoas que são inocentes e não tem nada a ver, Pai. Pai, nós sabemos que é somente um milagre do Senhor que pode tocar corações, mas nós acreditamos que o Senhor é o nosso Deus de milagres, que o Senhor é o Deus que faz o impossível, que o Senhor pode todas as coisas, Deus. E nós clamamos, Pai, nós unimos a nossa oração com os nossos irmãos ao redor do mundo inteiro, Pai, clamando por essas nações que estão sedentas de Ti, nações, Pai, que precisam da Sua direção, que precisam da Sua intervenção, Deus. Pai, por favor, eu peço a sua misericórdia, peço a sua graça sobre esses corações, que o Senhor não permita que os nossos irmãos cristãos, nossos irmãos, Pai, na fé, venham, Senhor Jesus, perder a fé, perder a esperança, Deus, mas que eles tenham uma fé inabalável, que eles tenham uma esperança, Senhor Jesus, que cresça a cada dia mais, que eles possam se manter firmes em Ti, Deus, e saber, Pai, que além de tudo isso, nós temos nossa esperança em Cristo Jesus, que nos deu a vida eterna.
e que essa é a nossa maior esperança. Mas nós também pedimos, Pai, que o Senhor dê a eles uma esperança para esta terra, Pai, para um novo amanhã, um novo tempo, um tempo, Senhor Jesus, de desfrutar da alegria, da família, do amor, Deus, do amor que vem de Ti. Pai, que a sua misericórdia esteja nos acompanhando esse mundo inteiro, porque nós precisamos do Senhor. Nós sabemos, Pai, que esses são apenas os começos das coisas, o começo das aflições, mas nós temos a nossa fé, nossa esperança em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos, estejam lembrando nas orações de vocês desses irmãos. Pode se assentar, eu chamo o Rubão aqui. Queridos, vem novidades por aí, tá? O Rubão já passou algumas coisas, eu também tenho algumas ideias, tá? Vem novidades por aí, provavelmente o Conjubab novamente, né, negão? E então fiquem atentos, tá? Que logo menos teremos novidades aí, ok? Queridos, vamos abençoar a vida do Rubens, que vai trazer a palavra hoje para as nossas vidas, amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, colocamos agora, Senhor, a vida do Rubens nas tuas mãos, Senhor. Senhor, que o Senhor possa usá-lo, meu Pai, como instrumentos nas tuas mãos, Senhor. Que ele venha ser, meu Pai, agora cometido de uma unção, meu Pai, que venha transmitir através da vida dele, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa deixar agora os nossos ouvidos sensíveis à sua voz, meu Pai, e o nosso coração, meu Pai, aberto para guardar a tua palavra, Senhor. E que essa palavra venha ser alimento, meu Pai, para nós durante, meu Pai, os dias que estão por vir, meu Pai. Usa o teu servo nessa noite, meu Pai. Usa, Senhor, com grande poder, meu Pai, neste lugar, meu Pai. Não nos faça, Senhor, sair daqui da forma que entramos, meu Pai. Mas venha de encontro, confronta os nossos pensamentos, meu Pai. Os nossos conceitos, Senhor. E renova as nossas forças em Ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graça e paz a todos. Amém. Amados, abram suas Bíblias em Romanos 1. Deixa eu sair meu bloco de nota. Romanos 1. Queridos, se eu fosse colocar um tema para esta mensagem, né, eu não costumo fazer isso. Eu colocaria Deus não é brasileiro. E realmente não é. Por quê? Amados, foi uma mensagem que eu ouvi no seminário, mas vendo o cenário que a gente está vendo hoje, esse Deus não é brasileiro, ele tomou outra forma. E pensando nisso, eu estava muito, coração meio pesado com algumas coisas, e eu não sabia que era Deus falando comigo. E eu quero compartilhar isso com vocês. O que acontece? Aqui nesse texto de Romanos 1, é o primeiro capítulo de Romanos. Para a gente ter mais ou menos uma noção do que está acontecendo, Paulo, ele manda a sua carta aos romanos, aos crentes em Roma. Porém, Roma não é uma igreja que Paulo fundou. Paulo não evangelizou a cidade de Roma, né? Como outras igrejas que ele também escreve as suas cartas. Então a gente vê no texto, nós vamos ver no texto que Paulo, quando está falando aos romanos, ele deixa bem claro que ele tem o desejo de ir ver eles e não de voltar a ver, como se ele já tivesse ido. Ele tem o desejo de ir ver os irmãos em Roma e compartilhar com eles algum dom, alguma coisa de forma que pudesse
aumentar a fé daqueles irmãos e aumentar a fé dele também. Porém, ele deixa bem claro que ele estava sendo impedido de chegar. E esse impedimento, amados, era algo que eu estava curioso para saber. Que impedimento era esse que estava acontecendo de que Paulo não conseguisse chegar em Roma? Porém, eu ainda não descobri. Mas eu vou descobrir. Mas uma das coisas que eu vi alguns comentaristas falando, principalmente o reverendo Augusto Nicodemos, ele disse assim, que Paulo, quando ele ia a toda a igreja, né, quando ele foi na igreja de Éfeso, quando ele foi na igreja em Filipenses, o que acontecia? Toda vez que ele saía da igreja, que ele fundava a igreja, consolidava o povo, evangelizava o povo, toda vez que ele saía, alguns judaizantes que não se converteram ao verdadeiro evangelho, chegavam nessas igrejas para desconstruir tudo aquilo que Paulo tinha feito. Então, chega um momento, amados, que Paulo, traçando em uma de suas cartas, ele diz assim, que todo ensinamento contrário àquilo que já foi ensinado, seja por anjo ou por alguém, que considere anátema, fora aquilo que já foi ensinado pelos apóstolos e por ele. Então, é devido a essas questões que Paulo chega e fala assim, viu, estou enviando essa carta, nós sabemos da fé que vocês têm, e essa carta é uma carta de prerrogativa daquilo que ele ia fazer, e não pelo que ele já tinha feito. É interessante isso. Então, de modo, ele estava preparando o povo. Por quê? Porque a certeza que ele tinha é que quando ele saísse, vinha judaizantes tentando desconstruir tudo aquilo que ele tinha feito. Se a gente começar aqui no verso 1, nós vemos aqui, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e foi declarado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor de seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois vós chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo já começa fazendo uma saudação e também uma defesa daquilo que ele é. Ele fala assim, eu, Paulo, apóstolo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo. Uma coisa interessante que a gente não vê em outras cartas, essa frase assim, chamado para ser apóstolo, né? Você vê ele, eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Aqui nesse momento, amados, segundo outros comentaristas, ele fala assim, que Paulo ele começa a fazer uma defesa daquilo que ele era. Por quê? Para aquele povo, os apóstolos só foram aqueles que ocularmente viram Jesus e conviveram com ele. Porém, Paulo também foi uma testemunha ocular, porque ele viu Jesus na estrada de Damasco. Embora ele não tivesse andado com Jesus em vida, porém, ele tinha uma vida de caminhada com Cristo, né? Então, ele faz uma defesa nesse primeiro tempo aqui. E ele começa, a partir do verso 8, começar a fazer alguns elogios à igreja. Primeiramente, dou graças a Deus por meio de Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho de seu Filho e em minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Ou seja, ele ainda não tinha ido. Desejo ver-vos, para vos compartilhar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que vocês ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para colher entre vós algum fruto,
como também entre outros os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. De sorte que, quando está em mim, estou pronto para vos anunciar o evangelho, também a vós que estáis em Roma. Não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois dos gregos, pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, e como está escrito, o justo viverá pela fé. E outros comentaristas dizem que esse versículo 16 e 17 é o centro de toda a carta. É o centro da epístola de Paulo aos Romanos. E sobre o versículo 18 em diante que eu quero tratar com vocês, amados. Por quê? Porque esses dias eu tenho visto algumas coisas, e uma das coisas que eu mais tenho visto é o quê? É as pessoas pregarem muito em redes sociais sobre amor. É as pessoas falarem muito que Deus ama a todo mundo. Porém, o que eu tenho visto é o seguinte, e isso também dentro da igreja, né? Que, mediante a isso, eles usam essa palavra que Deus é amor, porém, eles não abrem mão da sua vida, daquilo que eles têm feito. Ou seja, eles cometem um monte de barbárias, e em cima de tudo aquilo que eles têm feito, eles fecham com um versículo bíblico. Não, porque Deus me ama, independente daquilo que eu sou. Porque Deus me ama do jeito que eu sou. Mas quando nós vemos esse texto aqui em Romanos, nós vemos que não é bem assim. Nós vemos que não é bem assim. Vocês vão ver. Olha só, no versículo 18. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, se entende e claramente se vêem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seu raciocínio se tornaram fúteis, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres mudaram as suas relações sexuais por outras, contrárias à natureza. Semelhantemente, também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres e inflamaram-se em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo atos indecentes e recebendo entre si a mesma penalidade merecida pelo seu erro. E com eles não se importaram de ter conhecido a Deus. Ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. Estão cheios de toda iniquidade. Aqui começa, amados: prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. São nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Embora tenha conhecido da mesma justiça de Deus,
que são dignos de morte os que tais praticam, não somente fazem, mas também aprovam os que praticam. Amados, nesse restante do capítulo, Paulo começa a informar uma coisa muito interessante, amados. E foi algo que me chocou. E o último versículo foi o cerne da questão, amados, que me encheu de temor. Porque aqui ele fala assim: embora tenham conhecido a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais praticam, não somente fazem, mas também aprovam os que praticam. Ou seja, esse povo, eles não só praticam iniquidade, mas também aprovam aqueles que praticam. Mas são pessoas que conhecem a Deus, conhecem o seu poder divino, e mesmo assim, chega no final das contas, praticam tudo o que praticam. E fecham tudo aquilo ali com um versículo bíblico, para justificar aquilo que fez. Não só para se livrar da culpa, mas para continuar praticando. E é o que a gente vê hoje, amados. E é o que a gente vê dentro da igreja hoje. Por que eu digo isso? Porque eu vi um ministro de louvor, amados, falar uma barbárie em cima do púlpito. Uma barbárie. Algo que me chocou. E por incrível que pareça, nós cantamos a música que ele fez. Foi algo que me doeu. Sabe por quê, amados? Porque hoje as pessoas estão invertendo o evangelho. Estão invertendo o evangelho. Veja bem, Paulo deixa bem claro que ninguém deixou de conhecer a Deus. Se alguém diz que não conhece a Deus, é mentira. Porque ele diz assim, que o poder incorruptível de Deus, a sua divindade, a sua justiça, ela se manifesta nas coisas criadas. Ou seja, quando nós vemos isso, nós vemos lá em Salmos, dizer o seguinte, Salmos 19:1. Deixa eu só abrir aqui, para mim não esquecer. Aqui. Salmos 19:1. Salmos 19:1 deixa bem claro. Os céus declaram a sua glória e o firmamento proclamam a obra de suas mãos. Um dia faz declaração ao outro, e uma noite mostra a sabedoria da noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Ou seja, a criação anuncia o poder de Deus, a criação anuncia a existência de Deus. Só que o mais interessante em tudo isso, amados, é que mesmo assim, eles conhecendo a Deus, eles ainda ferem os atributos de Deus. Sabe por quê? Porque quando eles falam assim que Deus é amor, para cometer o tanto de barbárie que eles cometem, eles ferem a santidade de Deus e a justiça de Deus. Amados, Deus tem os seus atributos incomunicáveis, atributos comunicáveis e os seus atributos morais. Não adianta nós olharmos para um atributo e esquecer os restos. Veja bem, nós vemos os atributos de Deus comunicáveis, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, e Ele reparte com todos os homens. Todas as pessoas partilham dessa mesma primícia. Porém, quando nós vemos os atributos incomunicáveis, nós vemos o quê? A onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus. Mas quando nós vemos os atributos morais, amados, nós vemos o quê? Que Deus é santo, que Deus é justo e que Deus é reto. Ou seja, Deus não é brasileiro. Não adianta nós vivemos aquela frase do jeitinho brasileiro. E nós vemos isso dentro da igreja. Pessoas que nós seguimos, pessoas que nós ouvimos. Hoje, amado, o cristianismo é feito de internet. As pessoas não param mais para ler a Bíblia. Sabe o que elas estão fazendo? Acessando o YouTube. Vamos ver uma palavra do fulano de tal. Vamos ver uma palavra do ciclano de tal. Mas eles bebem da fonte que os outros bebeu. Mas eles não vão na fonte para beber. Sabe, amados, eles não abrem a Bíblia e buscam de Deus aquilo que eles precisam. Não, eles vão ouvir uma palavra de outro. E o mais engraçado, não sabendo muitas vezes o que o outro está falando, cai em conversa fiada.
E quando Paulo fala aqui que muitas pessoas vieram desconstruir aquilo que ele já tinha falado, é justamente isso. Por quê? Porque eles queriam viver nas mesmas práticas. E hoje não mudou nada. Hoje, o evangelho que é pregado nas igrejas onde Jesus Cristo salva, cura, liberta e leva para o céu e exige transformação de vida, está sendo rebatido pelo Deus do amor. Não, venha como estás. Deus te ama do jeito que você é. Deus te ama assim mesmo. Deus ama você, ama a mim, ama a todos. Queridos, mas Ele aborrece a iniquidade. E muito mais aqueles que praticam. Deus aborrece a iniquidade muito mais aqueles que praticam. Fica um alerta para nossas vidas, amados. Não adianta a gente ficar se alimentando só de internet, porque a gente não sabe aquilo que está vindo. Está na hora de a gente começar a se alimentar da fonte. Está na hora de a gente pegar, abrir a Bíblia de manhã e começar a ler. Está na hora de a gente pegar, abrir a Bíblia, botar o joelho no chão e começar a orar e buscar direto da fonte. Para a gente não ser enganado. Para a gente não ser enganado. Queridos, eu não sou contra a compartilhar vídeos de pessoas pregando, mas se o cerne do evangelho não for o quadripé, que é a criação, a queda, a redenção e a glorificação, amados, fica muito difícil, vira teologia coach. A gente está tendo muita teologia coach, palavras de afirmação. Não, você vai conseguir, você é vencedor, que não sei o quê. Né? Em Cristo somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Você precisa destravar, porque se você destravar a sua mente, você chega onde você quer. Queridos, nós só vamos chegar onde nós precisamos chegar através da cruz. Ponto final. Através da cruz de Cristo. É o caminho da cruz, amados. Se nós não voltarmos para a cruz de Cristo e ver o sacrifício que Cristo fez no Calvário pelas nossas vidas, que também implica numa mudança de vida, não adianta. Temos que voltar para a cruz de Cristo, temos que voltar. E o que está sendo pregado hoje, está fazendo a cabeça da galera hoje, é um evangelho de facilidade. E é algo que já vem sendo rebatido há muito tempo, amados. Há muito tempo, há muito tempo. E a gente não se desperta. A gente não acorda. Eu estava conversando com o Danilo uma vez, e ele falava assim, que antigamente, quando ele saía da igreja dele para assistir um pregador, ele falava assim, cara, eu vou lá eu quero coisa nova, mano. Quero comer, eu não saio da minha casa para comer arroz e feijão. Vou lá para comer algo nobre. Só que aí, um tempo depois, ele pegou e falou assim para mim, cara, eu li na Bíblia e vi Paulo dizendo assim, não me canso de escrever-vos as mesmas coisas. Ou seja, o que ele estava querendo dizer era o seguinte, que pelo fato do povo não crescer, ainda é necessário falar dos mesmos assuntos. E é por isso que nós vemos as igrejas do jeito que estão. É por isso que nós vemos os jovens do jeito que estão. Eles se entregam às paixões. E o mais engraçado de tudo isso é que essa galera, amados, que está formando outro povo, né? Porque essa galera que segue essa galera, esse povo da internet, está querendo também expor a sua opinião, né? Ah, não, porque o fulano falou, que o ciclano disse, que o Beltrano falou. Vamos lá, vamos postar também. E é onde a gente cai no texto aqui, onde Paulo fala assim, eles dizem que são sábios, mas na verdade eles são tolos. Sabe por quê? Conhecimento com extensão de oceano, com profundidade de riacho. Falam de tudo, mas não conhecem esse tudo ao fundo. Falam de tudo, mas não conhecem esse tudo com profundidade. Não conhecem esse fundo com mais detalhe. Falam de Deus, mas não conhecem o Deus que estão falando. Por quê? Porque não o buscam para conhecer. Porque Deus, Ele se dá a conhecer. A própria palavra fala assim, que Ele se dá a conhecer. Ele se permite ser conhecido. Então, amados, é um tempo de nós começarmos a analisar as questões e começarmos a colocar a nossa cabeça no lugar.
a confrontar tudo que está sendo pregado hoje. Amados, vá para a Bíblia. Vá para a palavra. Confronte se aquilo que você está assistindo na internet realmente está certo. Só para estender o que o rapaz falou, ele falou assim que ele não admitia, ele achava algo inadmissível uma pessoa ser disciplinada por um erro que cometeu e sair do altar, tinha que continuar no mesmo lugar. Aí eu falei assim, nossa. Aí um pastor que eu gosto muito, né? Já é bem meu estilo, bem polêmico, já sai quebrando tudo. Ele falou assim, aí fica mamão, né, irmão? E um monte de gente começou a comentar, gente. E eu falei assim, meu Deus do céu, não acredito que eu cantei, que a gente louvava a canção desse cara aqui na igreja e a gente não sabia que ele era desse jeito. E o pior, amados, o pior, passou um tempo, saiu um vídeo dele numa conferência, dentro de uma igreja, começou a cantar a música que eles fizeram, daqui a pouco eles emendaram numa música secular dentro da igreja. E uma música que não tinha nada a ver com o evangelho, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Muito pelo contrário, fazia tudo ao contrário. Eles cantavam abertamente. O povo que estava na igreja não entendeu o que aconteceu. Mas muita gente foi no embalo. E sabe o que acontece, amados? É o que a palavra de Deus fala. O meu povo perece por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Nós estamos ferindo a santidade de Deus, amados. Todos os dias. Todos os dias. Esse povo não só está ensinando o povo a fazer do jeito errado, mas também estão fazendo errado, como aprova aqueles que fazem errado. Eles aprovam. E chama todo mundo. Não, gente, vamos lá. Vamos fazer junto. É engraçado isso. Só que aí o que acontece? Nesse texto, Paulo fala justamente sobre esse tipo de pessoas, esses judaizantes. Por quê? Porque eles não quiseram conhecer a Cristo. Eles conheciam, sabiam quem era Cristo, sabiam do Evangelho. Mas a intenção deles era o quê? Desconstruir tudo aquilo que Paulo tinha feito por meio de Cristo. Para arrastar o povo com eles. Por quê? Porque eles queriam um evangelho fácil. Eles queriam um evangelho de facilidades. Vamos viver a vida que a gente está vivendo lá fora e está tudo certo. É o povo samaritano quando saiu do cativeiro babilônico. Eu não sei se vocês sabem a história do povo samaritano. Quando o povo estava no cativeiro babilônico, que eles foram libertos, eles foram levados para uma cidade chamada Samaria. Porém, quando chegaram lá, eles não guardaram as tradições. Então, eles faziam o quê? Eles queriam ir para o templo. Só que os judeus falavam assim, não. Vocês não vão adorar aqui. Sabe o que eles fizeram? Começaram a adorar no monte. Só que aí eles adoravam no monte e desciam e viviam do mesmo jeito. Alguns comentaristas dizem assim que eles começavam a adorar ao Deus Zeus. Então eles subiam, ofereciam suas ofertas a Deus e voltavam para as suas antigas práticas. E assim, sucessivamente, até o momento que Jesus encontra a mulher no poço, uma samaritana. Aí ela fala assim, os nossos antepassados disseram que nós devemos adorar no monte e vocês no templo. Vocês dizem que nós devemos adorar no templo. Aí Jesus fala assim, vocês não sabem o que estão fazendo. Nós adoramos no templo porque sabemos o que estamos fazendo. Sabe o que é interessante? Quando você vai lá, se eu não me engano é em Crônicas. Acho que ou é Crônicas ou Reis. Falam que eles estavam em Samaria e eles pediram para que mandassem remanescentes dos judeus para ensinar-lhes os costumes, a maneira certa de adorar. Só que mesmo assim, até aqueles que veio se corromperam. É interessante o texto, mas é justamente isso que o povo está fazendo. Eles estão fazendo que nem os samaritanos. Eles estão subindo dentro da igreja para adorar a Deus, fazer o melhor louvor a Deus. Mas quando sai,
voltam para suas velhas práticas. É como um cão, né, que abre mão da ração e vai para o lixo. Já viu? Só que ele não volta para a ração, ele fica no lixo. Ou seja, um dia ele come ração, mas outro dia ele mergulha no lixo. E o ser humano está dessa forma, amados. Um dia ele vem na igreja, se enche da presença de Deus, da glória de Deus. No outro dia, amados, está sambando lá fora. E é o que muitos jovens querem. É o que muitos jovens querem. Eles querem aqui usufruir das bênçãos celestiais. Ah, vamos tocar. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Chega lá fora, querem continuar com a mesma vida. Santidade é só aqui dentro, lá fora não é. E a palavra de Deus fala assim, sede santo, porque eu sou santo. Santo, Kadash, ou Kadosh, que significa o quê? Separado. Em Deus não há conexão com o pecado. Deus é separado do pecado e chama os seus a serem separados do pecado. A viver uma vida santa. A viver uma vida íntegra. E não é isso que está sendo pregado hoje. Na empresa, amados, eles liberaram para o pessoal lá colocar um sonzinho lá. E a galera gosta de um sertanejo universitário, gente. É assim, dói no ouvido. Porque assim, a gente quem tem um ouvido um pouco mais aguçado, você começa a prestar atenção na letra. E, assim, foi apavorante. Porque tocou uma música, aí eu parei, eu estava fazendo, e o meu supervisor cantando. Aí eu parei assim, eu falei assim, rapaz, o cara é um safado. O cara é um safado. O cara ele tinha a mulher dele e tinha amante, só que nenhuma sabia da outra. E o cara fala que se ele contar a verdade, ele perde as duas. Então ele está dizendo que vale a pena viver uma mentira e uma desonestidade. E os caras cantando. Eu parei assim e falei assim, gente... Eu falei assim, gente, e pior que o povo canta parece que como se tivesse mel na boca, sabe? Canta e fica lá. E dança, e faz aquele movimentozinho. Eu falei assim, gente, eles não sabem nem o que estão cantando. A música, ela é didática, ela ensina. Ou seja, eles estão ensinando o quê? Que uma vida de mentira é correta. Aí no final, para fechar com chave de ouro, a cantora participante, fulano, obrigado. Deus abençoe. Eu olhei assim, eu falei, mais essa. Ensina tudo que é errado e ainda pede a bênção de Deus. Triste, gente, triste. É por isso que hoje as nossas igrejas estão vazias. Prestem bem atenção no que eu vou dizer, gente. Igreja vazia não é ausência da presença de Deus. Não é. Muitas vezes são igrejas sérias que preservam a ortodoxia da palavra. Só que aquela palavra que diz assim, em 2 Timóteo 4:3, ó. 2 Timóteo 4:3. Você soltou eu, mano? 2 Timóteo 4:3. Olha por que as igrejas estão vazias hoje. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, tem muita igreja séria que está pregando a palavra, mas sabe o que acontece? Não é aquilo que está agradando ao ouvido do povo. O que eles fazem? Corre.
E eles procuram para si pessoas que falam aquilo que os agrada. É por isso que a gente vê o quê? Uma migração, amados. Eu não sou contra a igreja revolucionária, não sou. Mas desde que pregue o evangelho puro e genuíno. Né? Desde que não sai do cerne do evangelho, do cerne da questão do evangelho. Não sou contra, mas, amados, nós vemos igrejas que estão crescendo, não porque estão ganhando jovens no mundo ou porque estão ganhando famílias no mundo, mas porque estão ganhando pessoas de outras igrejas, sabe por quê? Porque estão falando somente aquilo que o povo quer ouvir. Somente aquilo que o povo quer ouvir. Que é o que enche as igrejas. Porque se você falar assim, filho, você está em pecado, você está ferindo a santidade de Deus, e se você morrer amanhã, você vai para o inferno, você espanta a pessoa. É como se você estivesse pisando em ovos. Mas o que acontece? Quando nós vemos na palavra, poucas vezes você vê falando assim, viu? No Evangelho de Jesus, viu? Deus é amor, Deus te ama. Mas Jesus sempre repete, viu? Arrependei-vos. Arrependei-vos. A palavra de Jesus em toda a sua vida sempre foi arrependei-vos, arrependei-vos. Todo momento, arrependei-vos, arrependei-vos. Era uma questão assim. Não era rara, mas você vê poucas vezes. Você vê poucas vezes Jesus falando assim, viu? Hoje salvação chegou a esta casa, ou seja, na casa de Zaqueu, né? Foi a única parte que eu vi que ele falou assim, hoje a salvação entrou nessa casa. As pessoas se abstêm daquele versículo assim, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, ou seja, para fugir da igreja, porque se você não serve a Deus na igreja, você vai seguir a sua religião fora, exercitando a sua religião nas pessoas, ou seja, como se Jesus tivesse excluído estar no templo, na congregação dos santos, ou seja, sem também valer a palavra que Salomão diz em Provérbios, que ferro se afia com ferro, ou seja, é quando você está na comunhão dos santos que você vai se ralando um com o outro, de modo que você vai se ajustando. Mas eles não querem, eles querem exercer fora. Não, o verdadeiro evangelho, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Eu não preciso ir para a igreja. Eu não preciso me submeter a uma liderança. Eu não preciso me submeter ao pastor. Não, para quê? Para que isso? Só que aí o que acontece? Tem uma galera que prega e apoia os que estão fazendo. Desconstrói tudo aquilo que a igreja tem construído durante séculos. E eu não estou falando assim, o que a gente está fazendo, não. É o que a igreja vem construindo durante séculos. Séculos. Mas só que quem são essas pessoas, amados? Pessoas que não voltam a sua vida para as Escrituras. E o que eu quero finalizar fechando com vocês aqui, amados? Não existe evangelho, não existe vida cristã sem a palavra. Porque é através dela que o Senhor fala conosco. Paulo diz a seguinte frase, e o Espírito Santo vos iluminará a toda Escritura. Ou seja, a revelação que precisamos saber, aquilo que Deus quer falar conosco, é revelado através das Escrituras e sobre a direção do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo nos ilumina a toda a palavra. Então, amados, todo dia que você abrir a Bíblia, Deus vai falar com você de uma forma diferente. Você não precisa se alimentar de qualquer pessoa que está na internet. Não há necessidade, porque Deus pode falar com você diretamente. Eu ouvi um pastor dizer a seguinte frase para Deus, porque um monte de gente chegava e entregava a profecia para ele. Eis que eu te digo, eis que eu te digo. Um dia ele virou para Deus e falou assim, Pai, eu não quero mais que ninguém venha me entregar mais nada, mas eu quero que o Senhor fale diretamente comigo. Aí o Espírito Santo falou para ele assim, você tem certeza do que você quer? Ele tem. Ele falou assim que a partir daquele momento, nunca mais ninguém lhe entregou uma profecia, mas só que todo dia o Espírito Santo falava com ele e era duro. Nem sempre era bom. Mas sabe qual que é a lição, amados? O Espírito Santo de Deus
pode falar com você, queridos. Você não precisa de um intermediário. Você não precisa de um intermediário. Você pode abrir a sua Bíblia e ler. Outra coisa, oração, amados. Oração. Vida de oração. Precisamos orar. 5 minutinhos já não basta mais, amado. O Senhor quer que a gente entre num período de oração mais profundo com Ele. Sabe por quê? Porque hoje os 5 minutinhos virou pretexto. Eu só tenho 5 minutinhos. Mas quando a gente vai fazer um cálculo do tempo do dia, a conta não fecha. A conta não fecha, amados. Não fecha. Eu fiz uma pesquisa esses dias. Eu só estava pesquisando assim, só por curiosidade. De 2011 para cá, foi uma média de uns 28%. Em 2015, 77% da população mundial usava a internet. Passava 10 horas na internet. Em 2020 foi para 99%. 99%. Usando 10 horas por dia. Por dia. Por dia. Sabe, amados? Quando a gente olha uma questão dessa, e eu estou falando de tudo, geral, tá? WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook. Os 3 da lista, os top 3. O WhatsApp vem em primeiro lugar. O Instagram vem em segundo e o YouTube vem em terceiro. É os top 3 da lista. E essas 10 horas por dia mostrou o que para mim? Que a gente passa mais tempo no celular do que na presença de Deus. A gente gasta muito mais tempo. A gente tem toda a correria do dia a dia, conversa com um, conversa com o outro. A gente tenta sempre se manter sociável a todo mundo. Mas chega uma hora, amados, que o Senhor está chamando assim, vem ter um relacionamento comigo, vem ser social comigo agora. Só que aí a gente chega para Deus e fala assim, a gente só tem 5 minutos. Então, amados, as prioridades mudaram hoje. Antigamente, eu conversei com a minha mãe, eu achei muito interessante a conversa com a minha mãe, porque a gente começou a falar justamente sobre isso. Foi um dia que eu precisei ir lá, aí eu fui na casa dela, a gente conversando, eu falava assim, nossa mãe, antigamente, os cultos das irmãs eram nas quarta-feiras à tarde, né? Sabe aquela conversa assim, nossa, porque desde pequeno minha mãe levava a gente. Então, tinha reunião das irmãs, círculo de oração das irmãs, era na quarta-feira à tarde. Então, começava lá por volta das 2 horas, 3 horas da tarde, sol escaldante, amados, rachando na testa, velho. Vocês não têm noção. Aonde tinha culto à tarde, assim, das irmãs, minha mãe ia. Por quê? É oração. Minha mãe picava o pé, porque minha mãe gosta de uma reunião de oração. Aí, eu falei assim, nossa mãe, antigamente era assim, né, assado. As orações, você começava 7 horas da noite, gente, você só parava 9 horas. Que o povo joelhava e orava. Só que aí o que acontece? Começou a entrar a geração Nutella, o ritmo foi diminuindo, sabe por quê? Porque essa galera que orava, foi tudo morrendo. A galera foi toda partindo. O pessoal que pagava o preço de joelho no chão foi tudo subindo. Deus foi levando, até chegar a galera que orava meia hora. Aí depois da galera da meia hora, a galera dos 15 minutos, 10 minutos. Agora nós estamos na geração que os 5 minutos é o que sobra. Estamos desse jeito. Sabe por quê? Porque aquilo que nossos pais ensinaram no passado, nós não trouxemos para os nossos dias. Nós vimos nossos pais pagar 1 hora de oração, de joelho no chão. O que a gente fazia? Eu estou cansado. Eu quero dormir. Era bem assim, gente. Minha mãe fazia culto doméstico, gente, culto doméstico. Meu pai estava trabalhando, então meu pai, às vezes, tinha que dormir no serviço. Ela sentava eu e a Thalita, assim.
Vamos lá. Vamos cantar o hino do cantor cristão. E a gente lá assim, ó. Ela olhava tô vendo, hein? Aí beleza, ela, agora cada um vai orar 5 minutos. Contado no relógio, hein? Eu quero 5 minutos de cada um. Ela ficava de olho aberto e nós de olho fechado para nós não boicotar. E era 5 minutos contado, gente, contado no relógio. No relógio. Tipo assim, a gente não tinha o que falar. E a gente ficava, já deu. Não. Falta quanto? Então, amados, nós fomos crescendo desse jeito. Só que o que acontece? Essa geração preguiçosa foi se estendendo. Se estendendo. Então, amados, os crentes que ainda pagam o preço em oração são poucos. São poucos. Muitos de vocês não conheceram a irmã Zila. Não conheceram. Eu conheci. Eu tive o prazer de conhecer. E ela falava, amados, todo domingo, e toda reunião de oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. E é a geração que a gente se encontra hoje, que quer milagre, mas não tem poder nenhum. Por quê? Porque não ora. Não ora. Não ora, mas jejum é outra questão. Não existe vida de evangelho sem jejuar, amados. Olha só, o povo de Israel jejuava por tudo. Deus mandava jejuar por tudo. Bota o povo para jejuar 3 dias que eu vou descer aí para falar com vocês. Já que vocês não querem ouvir por Moisés, eu vou falar eu mesmo, né? Eu que vocês querem ouvir, né? Então bota o povo para jejuar 3 dias. Esther estava lá no palácio. Bota o povo para jejuar aí porque eu vou falar com o rei. Porque se ele não se agradar de mim, ó. Então você vê jejum na Bíblia. Daniel jejuou. O povo pagava uma vida de jejum. Jejum, amados, é nada mais, nada menos para você mortificar sua carne. Você se abdica de algo que você mais precisa por amor a Deus. Para preservar a presença e a essência de Deus. E o que acontece? Você fala em jejum, amados. Jejuar. Aí não dá para tirar só uma coisinha só, não. Sabe o que minha mãe fala? Eu sempre uso o exemplo da minha mãe, porque minha mãe é o mito. Minha mãe fala assim, meu filho, jejum, você não come nada, você não bebe nem água, é o dia inteiro. Você não aguenta o dia inteiro? Faz só metade. Né? Que você é o dia inteiro, meu filho. Não é só ficar lá fazendo greve de fome, não. Lê a Bíblia e oração. A frase é essa, não é greve de fome, é ler a Bíblia e oração. Os crentes raiz, das antigas. Mas o que acontece? Essa geração não quer pagar o preço, amados. Quer fazer que nem o povo. Sabe o que o povo fazia no templo, no tempo de Jesus? Sabe por que Jesus foi lá e fez um chicote com a corda e saiu destruindo tudo e falou assim, a minha casa será chamada casa de oração e vocês fizeram dela comércio? Sabe por quê? Não é porque o povo estava vendendo a coxinha cheia de óleo no final do culto, não. Sabe o que o povo estava fazendo? Eles estavam vendendo as ofertas do sacrifício. Ah, quem quer uma pombinha aqui? Eu dou 20. Ah, quem quer trocar? Quem está precisando de uma ovelha? Sabe o que acontecia? O mandamento era o seguinte, a pessoa separava um novilho de 1 ano. Ele preparava um novilho durante 1 ano. 12 meses, 365 dias, para chegar e oferecer por expiação pelos pecados. Sabe o que o povo estava fazendo? Estava mais fácil comprar no templo. Ninguém tinha o sacrifício de fazer mais nada. E hoje na igreja é a mesma coisa. A gente passa a semana inteira, chega no dia, no sábado de cultuar o Senhor. Chega no domingo de cultuar o Senhor. A primeira coisa que nós falamos, nossa, eu vou lá para receber a minha bênção.
Quando na verdade o princípio é, você vem para cultuar o Senhor para oferecer o seu melhor. Você não vem aqui para receber nada, querido. Você vem para oferecer a Deus. Você vem como uma oferta viva. Por isso que eu gosto muito de umas canções antigas. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Ou seja, a sua vida é uma oferta em sacrifício ao Senhor. O princípio é, você chega no culto para adorar a Deus. Se você vai receber alguma coisa, amados, é consequência. Mas você oferece a Ele primeiro, antes de pedir algo. Deus não aceita, amados. Deus não aceita ninguém chegar de mão vazia. E Deus também não aceita oferta de qualquer jeito. Né? Vou oferecer. Mais ou menos, mais ou menos. Mais para mais e menos para menos. Tudo mais ou menos, amados. Não, querido. Está na hora de a gente mudar essa questão. Está na hora de a gente voltar, sabe? Olhar para trás e começar a ver, sabe o que a palavra fala? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E quando eu olho para trás, amados, nós vemos os avivalistas da época, os reformadores, né? Muitos falam, nossa, eu quero ter um ministério que nem Paulo, que não sei o quê, mas não querem pagar o preço que Paulo pagou, de sair correndo porque ia ser morto, de sofrer naufrágio, né? De passar fome, porque, poxa, vai viajando, né? Não sabe se vai, se volta, se não vem, se não chega. Hoje não, amados. E o que acontece? Não só cristãos estão sendo levantados dessa forma, mas líderes também. Líderes também. Então, amados, é tempo da gente se despertar, amados, se despertar e voltar aos pés da cruz. E clamar a Deus misericórdia, amados, misericórdia. Apesar que esses são os sinais dos fins dos tempos, mas, amados, se pedir misericórdia de Deus. Porque vale mais uma igreja vazia e se manter fiel, amados, do que uma igreja cheia de gente que vive uma Sodoma e Gomorra. Não sou contra a igreja cheia, viu, gente? Quero que isso aqui encha. Mas, amados, não vamos sair do cerne da questão, não vamos sair do Evangelho. Não vamos sair do Evangelho. Não vamos. Não vamos negociar o Evangelho. Não vamos relativizar como o povo está relativizando. O povo está relativizando muito. Por isso que a gente vê aí, antigamente, amados, você não via falar de ator se convertendo e continuar a mesma vida. Você não via falar de cantor se converter e continuar com a mesma vida. Não. Amados, o povo mudava da água para o vinho. O povo mudava da água para o vinho. E pior, eles sumiam e eram odiados por tudo que iam. Por quê? Porque o povo queria eles na lama do mesmo jeito. Agora, hoje não. Só para finalizar, olha o que uma cantora falou. Deus quer que eu continue cantando aqui no mundo ainda. Engraçado que eu vi um pastor dar um microfone para ela cantar dentro da igreja. Doído, gente, doído. Dói na alma. Sabe por quê? Porque eu fico pensando assim, poxa, se a irmã Zila e o pastor Vitorino estivessem aqui, eles estavam se revirando de raiva. Sabe por quê? Quem não conheceu o pastor Vitorino fazia assim em cima do púlpito. Meu filho, se você não se converter, não aceitar Jesus, você morre e vai para o inferno. Era essa a frase, era tipo, é que no pastor Franklin fala, é tramontina, reto e afiado. Era desse jeito. Agora, esse evangelho que a gente está vivendo, amados, né? Eu comecei a ficar esperto há uns tempos, porque eu comecei a ver muita coisinha. Tipo, foi aos poucos, foi entrando sorrateiramente dentro da igreja. Sorrateiramente. E foi mudando o pensamento da galera, foi mudando o pensamento do povo. Hoje, a gente chega onde a gente chegou na igreja brasileira. Na igreja no Brasil. É esse o cenário.
E o que acontece? Pessoas que não abandonaram as suas vidas, as suas práticas pecaminosas, continuam da mesma forma e aprovam aqueles que praticam e estão querendo se infiltrar dentro da igreja, levando o mundo para dentro da igreja, e estão conseguindo e pregando um evangelho que não tem nada a ver com a palavra. E o pior, estão nas redes sociais influenciando a mente dos jovens, estão nas redes sociais influenciando a mente dos casais, estão nas redes sociais influenciando as crianças e estão fazendo um estrago. Um estrago. E o que Deus chama hoje é para que a gente não seja esse povo. Deus nos chama hoje para ser aqueles remanescentes, amados, que realmente manteram a ortodoxia da palavra. Não se dobraram a Baal, não negociaram o evangelho e muito menos relativizaram o evangelho. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje, amados. Amados, ame isso aqui como se fosse o maior presente que você já recebeu na vida. Porque isso aqui revela quem Deus é. E quando nós entendemos, e quando o Espírito Santo for falando conosco através da sua palavra, nós podemos ter o quê? Bastante argumento para confrontar aquilo que está sendo pregado e não cair nas armadilhas de Satanás. Amém, queridos? Fiquem de pé. Amados, Efésios 6 fala, né, das armaduras de Deus. Blindar a nossa mente, nosso peito, nossos pés. Mas quando nós vemos as características de cada armadura, amados, calçados com o sapato da preparação do Evangelho da Paz. Tinha nas mãos a espada, que é a palavra de Deus, a palavra da verdade. Ou seja, querido, tenha isso aqui na ponta da língua, amado. Ponta da língua. Eu conheci um homem que ele não tinha estudo nenhum. Porém, ele sabia a Bíblia inteira, porque ele, da igreja, toda vez que um pastor pregava, falava um versículo, um capítulo, ele decorava. Quando a gente chegava para conversar com ele, ele recitava cada versículo, cada capítulo, e ainda, um era bom de endereço, gente. Você já viu que a mente já começou a ficar fraca. O homem era bom de endereço, gente. Um senhorzinho de 76 anos. Já faleceu. Ele era da Deus e Amor. O homem era bom. Mas ninguém enganava ele não, amados. E eu tenho certeza, amados, que coach nenhum, enviado de Satanás nenhum, filho da desobediência vai enganar a gente não. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos nos manter firmes. Queridos, não relativize. Não relativize o evangelho. A palavra está dizendo que é errado? É errado. Essa história de não tem nada a ver, amado, já ficou para trás. Tá? O povo fala, não tem nada a ver, agora a onda é... Não, é normal. Não é normal, não. Não é normal, não. Então, que nós venhamos nos manter firmes diante da presença do Senhor. Amém? Pai, te louvamos, te glorificamos, te honramos, Pai, pela tua presença neste lugar. Pai, te pedimos, Pai, que a tua graça venha nos inundar, Senhor, a cada dia. Assim como o apóstolo Paulo falou assim, que o Espírito nos ilumina a toda a Escritura, Pai. Que o Senhor venha nos iluminar, Espírito Santo. A cada um que está aqui, venha iluminar a mente de cada um quando estiver lendo e trazer a revelação daquilo que tu és, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, que o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. E Senhor, sabendo que conhece as profundezas de Deus, esse Espírito testifica em nosso Espírito que somos de Deus. Pai, queremos conhecer-te, Pai, em profundidade, Pai. Queremos te conhecer, Pai, na sua extensão, Pai. Não queremos ser, Senhor, essa galera formada na internet, Pai, mas queremos ser, Pai, crentes formados, Senhor, porque buscamos da fonte, porque bebemos da fonte, porque experimentamos da fonte, porque sabemos quem Tu és, Pai, porque a Tua mão, Senhor, as obras das Tuas mãos, aquilo que declara que Tu és, está, Senhor, na extensão do mundo, Pai, está na natureza, está em todo lugar, testificando quem o Senhor é, o Seu poder, Pai. E muito mais que isso, Pai, nós sabemos que o Senhor é onipresente, está em todo lugar. Os olhos do Senhor estão atentos a tudo.
e os ouvidos prontos a ouvir. Pai, por isso neste momento, Pai, que o Senhor venha nos conservar, Pai, venha conservar a nossa fé. Pai, venha conservar a fé dos teus filhos, ó Deus. Pai, nos conserva, Senhor. Deus querido, mantenha o teu povo, Senhor, no centro da tua vontade, Pai. Deus querido, para que possamos, Senhor, se manter fiel até o fim, Senhor. Venha nos fortalecer, porque sabemos, Senhor, que a nossa força é pouca, Pai, mediante tudo aquilo que acontece. Mas precisamos, Senhor, da tua mão nos conduzindo. Por isso, Deus, que o Senhor venha nos encher, Pai, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos guiar neste mundo de iniquidade, Pai, no nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha munir o teu povo, Senhor, com as sagradas escrituras, para que possam combater, Senhor, todo dardo inflamado do inimigo, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vai algum aviso aí, boss? Só amanhã, escola dominical, né? Amanhã, escola dominical, gente. À noite, 6h30, culto da família. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Cumprimente seu irmão aí com o toquinho na paz do Senhor. Estamos dispensados.